Saudações a todos e muito bem-vindos a este vídeo sobre a União Ibérica, uma das maiores uniões entre países da história mundial. A União Ibérica foi a união entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela, sob a dinastia filipina. Foi também a união entre todas as colônias e territórios adjacentes a esse país. Gostaria de informá-los também nesse vídeo que o termo União Ibérica foi cunhado no século XX e não no século XVI, na época da formação da União Ibérica. A União Ibérica não era algo novo à época de sua formação. Desde o século XV, com a formação do Estado da Espanha como conhecemos atualmente, tem essa ideia de se fundir o Reino de Portugal com o Reino de Castela sobre uma única coroa. Era o contexto da crise final do feudalismo. Enquanto na Espanha o governo estava tendo muitas dificuldades para unificar e dar poder ao rei, em Portugal não houve qualquer resistência e tudo estava indo muito bem, sem qualquer problema na unificação do território, sem nenhuma resistência local. Portugal, à época da União, era a maior potência comercial e marítima da Europa, com seu império que ia da Índia até a África. A Espanha, mesmo não tendo o melhor monopólio comercial, tinha a mais poderosa armada militar da Europa. Se consolidou após a Batalha de Lepanto contra os turcos, uma importante vitória, consolidando-se como a maior armada daquele tempo. É importante ressaltar também que Portugal estava fazendo lucrativo comércio com as Índias e também com o Brasil desde 1530, com a sua efetiva colonização. Tudo começa com a morte do jovem rei português Dom Sebastião, que morre na Batalha de Alcácer Quibir em 1578. O seu sucessor morre em seguida, em 1580. Então se inicia a crise de sucessão do trono português de 1580, tendo Filipe II da Espanha, ou Felipe I de Portugal, sendo aclamado imperador e aprovado inclusive pelo povo e também pelo Conselho dos Governadores do Reino de Portugal. O rei Filipe II da Espanha, ou Felipe I de Portugal, tinha ao seu lado toda a poderosa armada de Castela. Então organiza o desembarque das tropas e a invasão de Lisboa pelo rio Tejo, que corta a cidade, conseguindo com sucesso a sua chegada ao trono de Portugal. Após a tomada da capital, uma resistência formada pelo português Dom Antônio foge para os Açores, derrotada. Ela será mais tarde derrotada em 1583, sendo assim consolidada a União Ibérica. Inicialmente, a união não foi nada boa para Portugal. Após a anexação por parte da Espanha, todos os inimigos espanhóis agora se voltaram contra Portugal, mesmo tendo ou não tratados de aliança e amizade com eles. Um exemplo é a relação entre Portugal e a Inglaterra, que eram até então muito boas. Após a união, com os espanhóis no comando, acabou por ter uma guerra que resultou na perda do território de Hormuz do Oriente Médio em 1622. Houve também uma guerra com a Holanda, que levou à invasão do território do Ceilão na Ásia, e também a outras perdas territoriais neste continente. Houve também a famosa invasão holandesa do Nordeste brasileiro em 1630, com a expulsão feita por parte dos espanhóis com uma poderosa armada expedicionária enviada. Posteriormente, houve uma invasão de Pernambuco, com a união dos brasileiros derrotando os holandeses na Batalha dos Guararapes, que é também marcada como a origem do nosso poderoso exército brasileiro, onde houve um sentimento de nacionalismo e patriotismo entre os brasileiros que derrotou os holandeses. Foi a primeira vez que os brasileiros se uniram sob uma bandeira e lutaram contra um inimigo em comum. Pode-se dizer que após a união, o Tratado de Tordesilhas foi anulado. Portanto, os portugueses tiveram total liberdade para explorar o interior do Brasil, enviando diversas expedições bandeirantes. Este é talvez o maior benefício de Portugal com a União Ibérica, que também redesenhou os territórios do Brasil e levou ao Brasil que temos atualmente. Com as expedições bandeirantes, foi descoberto muito ouro no interior do Brasil, o que acabou criando o território que hoje conhecemos como Minas Gerais, que se tornou o mais populoso do Brasil à época. Com tanto ouro sendo retirado, o governo queria o seu quinto, ou então acontecia a punição, que era conhecida como derrama. A Espanha, por outro lado, teve a união como sendo completamente benéfica, obtendo muito lucro e influência em várias partes do globo. Mesmo com todo o poder e influência, todo o império um dia cai. E isso também se aplica à União Ibérica. Começa com a tentativa por parte dos ingleses, aliados de Portugal desde o Tratado de Windsor de 1386, prestando ajuda a Dom Antônio, em exílio, na invasão de Lisboa de 1589. Esta falha e Dom Antônio volta ao exílio. Havia na época uma grande aceitação do povo, da nobreza e de todos pelo rei espanhol. No entanto, no governo de Felipe III de Portugal e Felipe IV da Espanha, um grande desagrado aconteceu no povo e na nobreza, devido a diversas ações impopulares, tais como o aumento de impostos para os portugueses, e também a nobreza portuguesa estava perdendo a sua importância e prestígio nas cortes espanholas. Essas e outras ações do rei
acabaram levando à Revolução de 1640, que marca o início da Guerra de Restauração Portuguesa. Os portugueses obteram a vitória em diversas batalhas, com o apoio popular, e após a tomada do poder por João IV, temos o início da dinastia de Bragança. Uma guerra se estendeu por mais alguns anos, e ela foi finalmente terminada em 1668. Assinado o Tratado de Lisboa, Portugal finalmente se via livre da Espanha. Entre as consequências que podemos destacar para os portugueses, no caso negativas, temos a perda de prestígio, de poder e de colônias, além de diversas indenizações que foram pagas. Entre as consequências positivas, temos a expansão do território do Brasil, assinado o Tratado de Madrid, com os territórios mais próximos aos atuais que temos no Brasil. Após o fim da União Ibérica, Portugal jamais seria o mesmo que era antes de sua formação. Entre as consequências positivas que podemos destacar para a Espanha, está o ganho de poder e o ganho de prestígio, antes pertencente a Portugal, pelas suas conquistas territoriais, fora os diversos tratados que concederam novas terras, como a ilha de Ceuta para os espanhóis. A história da União Ibérica nos mostra que até o maior dos impérios poderá cair se não tiver o apoio do povo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, peço que se inscreva aí e também me dê todo o apoio possível divulgando esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.